Bem-vindo ao divã, uma catarse, menos um trauma na sua vida. Recentemente, minha vida acontece muitas coisas simultaneamente. Peraí. Eu mudei de emprego, eu comentei nos últimos podcasts, só que eu vou mudar de novo. É pela terceira vez. Entrei em um emprego, saí desse, entrei em outro. Aí eu vou sair desse que eu tô agora pra entrar em outro. E eu tive uma treta com um amigo chamado Jut, que a gente fez vários podcasts. A gente fez uns 10 podcasts junto, cada um de 3, 2 horas por aí. E ele era um cara que eu conheci em 2020. Aí a gente consumia o Petri, Arthur Petri, que faz podcast também, por isso que eu faço podcast. E hoje. Bom, então. Aí, tipo assim, ele mudou de perspectiva, né? Mudou a forma que ele enxerga a vida. Aí, eu não sei do que ele... ele tá trabalhando entregando brigadeiro. E assim que ele vai pagar o aluguel e as contas. Aí ele já trabalhou de barman, trabalhou em... Não é barman. Eu acho que era preparando bebida, alguma coisa assim. Aí ele ficou não sei quantos anos fumando cigarro e maconha. Aí ele usou bala, 12 bala, 10 bala em 6 meses, não sei. Aí depois ele conheceu uma menina católica, ele meio que se converteu agora. Eu não quero falar que é gado demais, mas tá aí, um pensamento meu, tá? Eu não posso esconder que eu acho isso. O amigo Jut, né? Posso falar que não é o nome dele, é um nome artístico, não tem problema. É tipo você falar, nossa, o Zeruski ele falou muita merda. Tá, o Zeruski é uma parte da minha personalidade, mas não é eu. Ele pode ser melhor que eu, inclusive. E tipo assim, o que aconteceu? Ele tinha pedido para excluir os podcasts que a gente fez junto, porque ele não se identificava mais com a pessoa que ele era. Tá, tudo bem, você pode não se identificar com a pessoa que você era. E o problema dele, que nem é um problema no final, todos os problemas não são problemas, são só apenas coisas que a mente cria e que a gente supõe que é um problema. Que é tipo assim, ele supõe que a vida e a vivência deles são superiores, por mais que ele não diga isso. Ele fala, você tem que viver. Mas tipo assim, todo mundo tá vivendo uma vida, cara. Calma aí. Tipo, pra ele viver a vida é o quê? Agora. Meu Deus, cara. Pra ele, o que é viver a vida? É trabalhar a vida inteira, ter uma esposa, filho e ser cristão. Caralho, tá bom, pode ser a sua vida, pode ser a vida da maioria. Ele ficou puto que eu disse que isso é uma vida comum. E eu tô errado, é uma vida anormal? Não, é uma vida normal, todo mundo tem. Todo mundo tem algum propósito a seguir, todo mundo tem uma esperança, porque senão ninguém estaria vivo. Se ninguém tivesse esperança em nada, todo mundo já teria se matado. Tipo assim, tá, qual que é? Esqueci. Aí eu falei que ele tá seguindo uma cartilha ideológica, que é o cristianismo, e tipo assim, é uma terceirização de pensamento, ele não tá pensando por ele mesmo. Ele fala, e os santos, eles abdicam do desejo, do corpo. Cara, pega o Buda, pega a imagem, a pintura que fizeram do Buda, a escultura que fizeram do Buda. Você vê que ele tem um cabelo, um corte de cabelo. Você vê que ele tem, sei lá, um alargador. Você vê que ele tipo assim, tava vivo, ficou não sei quanto tempo vivo. Então ele desejava alguma coisa, ele desejava estar vivo, ele desejava experienciar as coisas, mesmo que ele dissesse não desejo, mas ele deseja. Não desejar algo é desejar algo.
Aí ele falou, o Santos, sei lá o que. Deixa eu ver o que ele falou. Só que, tipo, isso ainda. Ele falou que não é uma alienação abdicar do corpo. Cara, eu acho que tudo é uma alienação, só que tem alienações melhores que outras. Tipo assim, se eu ler jornal, eu me alieno porque as informações podem estar deturpada ao bel prazer de alguém com vieses políticos que manipulou a informação para eu em favor dos meus vieses psicológicos. Se eu não leio o jornal, eu fico alienado da mesma forma, que eu não sei exatamente o que está acontecendo no mundo, mesmo que seja a partir de uma outra pessoa que pode ter deturpado a mensagem. Calma aí, eu esqueci. Tá bom. Pera aí. Aí ele falou, a diferença de ter uma vida normal e de não ter uma vida normal é parar de ser um eterno adolescente. Tipo assim, tá bom, você acha que a vida é isso? A vida é trabalhar, ter seus filhinhos, pagar a conta. Tipo assim, você vive pra pagar a conta? Eu não sei se dá pra notar que isso é patético, tipo, só essa frase. Você vive pra pagar a conta? E isso supõe que você trabalha pra manter algo. Que, tipo assim, não foi você que construiu, foi outra pessoa. E você você tá à mercê da decisão de outra pessoa para receber o dinheiro que ela tá te proporcionando, que foi dado por outra pessoa, para você pagar outras pessoas, pagar a conta do banco, pagar aluguel, pagar mercado, e tipo assim, não sobra nada para você. Aí a pessoa que reflete sobre isso é um eterno adolescente. Aí eu mandei um áudio pra ele, aí ele, não, falou em alemão, eu já parei. É tipo assim, eu ouvi todos os áudios que ele mandou uns, sei lá, 30 áudios, eu ouvi tudo. Eu ouvi a perspectiva dele. Eu sempre tô aberto a ouvir novas perspectivas, várias perspectivas, independente do que a pessoa é, sei lá. Aí, tipo assim, na visão dele, ele acha que eu sei de tudo e eu me acho um gênio. Tipo, eu sou arrogante, eu não vou mentir, eu sou arrogante. Só que eu sei que eu não sei de tudo. Quando você fala, você acha que sabe de tudo. Se você é um homem do conhecimento, você vai colocar o conhecimento no mundo prático. E se você parar para pensar, a teoria e a prática, elas não estão totalmente indissociáveis. Porque a teoria, ela mora na prática. A teoria mora na vida que é feita de forma prática. Se eu faço uma teoria, ou como os cientistas fazem, modelos para serem aplicados na realidade, aí a gente baseia a nossa régua da realidade, tipo assim, tá, eu fiz determinada coisa, eu avancei. Então a gente coloca a régua aqui para medir o quanto a gente avançou de um lugar para o outro. Só que se acontecer alguma coisa e derrubou o meu modelo de realidade, então a gente regressou. Só que isso não é negativo e nem positivo, isso é só a gente experienciando a vida normal. Quando você fala alguma coisa, você já não está sendo prático. Porque isso não é prático. Quando você faz arte, você não está sendo prático. Eu tive uma discussão hoje no meu trabalho com um cara que eu não conhecia, chamado Thiago. Interessante pra caramba conversar com ele. Ele estava lendo um livro de autodesenvolvimento. Eu fiquei meio receoso com o que ele ia falar, mas foi interessante. Ele foi contra as minhas crenças e tal. Uma frase que ele falou é tipo, cuida da tua vida. Não no sentido negativo. Ele falou, eu vou falar como se eu fosse seu irmão. Então cuida da sua vida. E de fato, realmente, você tem que cuidar da sua vida. Porque se você cuida das suas decisões, ele falou que as suas decisões dependem de você. Agora, o mundo exterior, tipo, os objetos materiais, eles são feitos por outras pessoas a partir de outras decisões dela.
Quer dizer, ele não falou essa parte, fui eu que adicionei. Eu falei, tá, ele falou, esse objeto não foi feito por você, entende? Aí eu falei, sim, então foi feito por outras pessoas que também tinham uma decisão dentro delas. Ele começou a conversa com, eu descobri que tudo o que a gente precisa tá dentro da gente, é mais ou menos isso. Tipo, é porque a força motriz de você viver e buscar as coisas exteriores estão meio que dentro de você, que é um universo. Como que eu me perdi? Tá, voltando. Caraca. Ele falou que. Ele ficou tipo assim, quando ele me perguntava uma coisa, eu respondia dando várias voltas. Aí ele falou: tá, você não respondeu minha pergunta. Tipo assim, seja mais objetivo, pare de ser prolixo, só responde o que eu tô falando. Aí ele falou umas coisas que é tipo. Você precisa de dinheiro para realizar isso, que é o seu sonho. Tá vendo como as suas decisões elas não estão sendo amarradas uma na outra? E quando uma decisão sua se alinha com as suas necessidades, aí você se sente meio que satisfeito. Ele não disse isso, ele disse que as suas vontades têm que se alinhar, as suas decisões têm que se alinhar com as suas necessidades. E tipo, quando eu parei de trabalhar, que eu tava desempregado, eu não tava conseguindo. Quer dizer, eu esperei um tempo, eu esperei passar até o ano novo e o Natal, porque eu fui demitido o quê? Novembro. Eu não queria exatamente. Eu ia receber muita da rescisão e do FGTS, então eu queria aproveitar o final de ano, eu não queria trabalhar final de ano. Aí ele falou que eu. Ai, nossa, você tá no quarto, você não tá vivendo, sei lá o quê. Aí eu comecei a entregar currículo, tá? Tipo assim, realmente, sei lá. Mas o bagulho foda é que parece que as pessoas são burras. Porque a pessoa fala assim: tá, você não tá vivendo, você só tá no quarto, você vive na teoria, não. Eu vivo num mundo lúdico, eu prefiro muito mais cinema, me emociona muito mais do que a minha própria vida. Tipo, essas pessoas com respostas prontas, sabe? Ah, você não sabe o que é ser homem, você não sabe o que é viver a vida. Não tem resposta para isso. Cada ser em seu universo individual está experienciando e vivenciando a vida da sua forma e tendo a sua perspectiva diferente. Só que isso não faz a verdade ser baseada em perspectivas. Quando eu tô na chuva e eu falo, nossa, eu não queria que tivesse chovendo. A chuva não se importa com a minha opinião. A realidade é uma, a gente interpreta ela de várias formas. A verdade é uma, a gente que bifurcou ela, sendo que ela é uma só. As verdades matemáticas e lógicas, elas permanecem do começo ao fim do universo. Se o universo ele está funcionando, se átomos estão se ligando, a lógica está funcionando de alguma forma. É a lógica que conecta essas coisas, não é outra coisa. Você pode dar um nome de força fraca, força forte, eletromagnetismo, gravidade, mas é uma lógica que está por trás disso. Ai, ai. Tipo, o que que é viver a vida? O que que é viver uma vida? Se uma pessoa tá dentro da barriga de uma mãe e ela sofre um aborto espontâneo, para aquela vida, ela viveu a vida inteira. Que foi o único, a possibilidade que deram para ela, que cessou. Cessou a possibilidade dela experienciar o mundo e a vida. Mas isso não torna a vida dela menos no panorama geral, no panorama das coisas, porque tudo nesse sentido é importante. Se você olha de modo digressivo além, tem um paradoxo, né? Eu não sei se quem olha para a história de uma perspectiva acima e futura necessariamente tem mais ou menos perspectiva sobre aquilo. Porque se eu falo sobre a Revolução Industrial, o começo, o que eu sei de Revolução Industrial? O que me falaram. Então eu não sei qual que era a vivência daquelas pessoas. Pode ser que
Hoje eu vivencio um pouco do que era aquela época, mas eu não sei o que é viver. Eu não sei o que é viver num campo de concentração. Eu não fui um judeu em 1939, sei lá. Não, 39 foi o início da guerra. Então, 1942 por aí, sei lá. Algo que eu venho combatendo faz meses e meses. Tipo assim, uma vida não é uma vida cronológica. Não importa quanto tempo você viveu de quantitativo, mas de qualitativo. Quanto tempo você viveu mentalmente? Isso te faz evoluir muito mais do que você consegue demonstrar na aparência. Aí eu fiquei puto, ele mandou uns áudios, eu fiquei puto. Com direito, né, que eu não sou um estoico. Todo poeta é um anti-estoico. Eu não quero controlar as minhas emoções, abdicar das minhas emoções. Eu sinto e pronto, já era. Aí eu falei, ficou preso na mediocridade e agora quer dar explicações para continuar. Mais normal de pessoas normais, pro todo não colapsar, para a sociedade, no caso, né? Se a gente não continuar com essa ficção de que o dinheiro tem um valor inerente, de a matemática, o númerozinho que a gente inventou, não que a gente inventou literalmente a matemática foi descoberta. Agora o que veio posteriormente foi uma criação humana para adaptar a matemática ao que o nosso intelecto é capaz de conceber. Tipo, o número 10 na realidade, ele não é o número 10. Pode ser que exista um número 10 na realidade mesma, mas o número que a gente usa foi o que a gente inventou baseado nessa lógica da realidade, que não é a nossa. Casamentos são contratos. Eu vejo muita semelhança entre relacionamento e contrato empresarial. Aí eu falei, não aguento a vida crua, sem Deus, sem significado, sem mulher, porque é um fraco. Não é sobre saber de tudo. Agora tu vive numa pira adolescente de dizer, ai, eu sou adulto, eu pago minhas contas. Você percebe o quão infantil é isso? Percebe que a vida ela só mudou o cenário em que as coisas estão alocadas, só que o personagem continua igual? A mentalidade é interpretada da mesma forma? Dá essa performance? Tipo, tá, tu paga a sua conta. E daí? Todo mundo faz isso. Isso é algo grandioso. Eu tenho esposa, eu tenho filho, eu pago minhas contas. Tá, e daí? Todo mundo, todo mundo tem a possibilidade de fazer isso. Só que tem pessoas que não quer, tem pessoas que nasceram como eu, errado, com erro de fábrica, que não é algo que eu almejo, não é algo que eu quero. E tá tudo bem, porque ninguém é obrigado a viver a cartilha de todo mundo. Deus deu livre-arbítrio, se existe Deus e se existe livre-arbítrio, para você poder escolher as coisas que você quer, não para você continuar seguindo uma cartilha de um livro escrito há quase 2000 anos atrás. Sei lá, cara. Tá. Aí ele falando, você tá na sua razão e eu tô na minha razão e tal. Foi por isso que eu falei do lance da verdade. Não é porque, você tá na sua razão e eu tô na minha razão. Não, cara. Pode ser que sim. Que tá, eu tenho uma verdade, eu tenho uma razão. Mas se essa razão e essa verdade não tá conectado com a razão e a verdade exterior a mim, no caso, tipo, o funcionamento da realidade, não adianta de nada. Tipo, vamos ver quem é que tá mais se aproximando da vida pura, sem essas ilusões criadas por outros homens, foi criado um trabalho, a gente caçava e coletava para manter a caverna e
o grupo, depois foi partindo para tribo, depois colheita, e agora tá essa merda de que você tem que trabalhar 10 horas num bagulho que joga assim uma pá de item, você tem que separar, depois alguém tem que selar o produto, tem que fazer um milhão de produtos, tipo coisa que os seres humanos vão usar daqui, sei lá, milhões e milhões de anos, ou faz pro cachorro ou pro bebê. Talvez nem use tanto, a gente mais desperdiça recurso natural do que usa. Você entende a loucura? Tipo assim, uma pessoa acordar às 5 horas da manhã pra fazer essas coisas, essas abstrações. Tipo, isso não é prático, é uma abstração para você, no final do mês, se trabalhou um mês inteiro para receber uma merreca que é uma ilusão para você usar dentro dessa ficção que é a realidade, não que é a realidade humana, que é a sociedade, na verdade. Existe uma verdade, mas todo mundo diverge sobre ela, porque a gente tá nessa oscilação, nessa variação que o nosso cérebro causa, que não consegue se conectar totalmente com a verdade que é inerente a algo externo. As verdades lógicas e matemáticas, elas se mantêm indeterminadamente, independentemente da realidade ser um eterno movimento. É algo simétrico. Aí ele ficou puto, falou, eu sou um acomodado mesmo, porque eu venci o meu vício. Aí eu falei, você quer o quê? Você quer parabéns? Eu também venci os meus, e aí? Eu também mereço parabéns? Sei lá. Ai, ai. Aí eu fiquei analisando o que ele falou. Aí eu falei. Aí ele falou: é só admitir que não sabe de tudo. E eu já admiti várias vezes aqui que eu não sei de tudo. Não tem como saber tudo, não tem. Eu falei naquele podcast O Paradoxo dos Universais e Particulares, que eu falo que não é possível um particular, no caso eu, abarcar o universal, que é o conhecimento como um todo. Não tem como. Eu não sou onisciente, eu não esgoto a realidade. Eu também não sei de tudo, mas eu sinto que eu tenho mais autoconsciência. Eu nasci numa favela e vivi por lá uns 5 anos ao todo, mas eu também vivi numa casa boa. Então, eu peguei a perspectiva da favela e de como são as pessoas e de pessoas consideradas bem abastadas também. Então, eu tenho uma visão mais nuançada. Eu sei como é o ruim, eu sei como é passar fome, eu sei como é ter uma casa esburacada, uma casa torta, sei lá, eu sei como é isso, mas eu também tenho a outra perspectiva, eu tenho várias perspectivas. Eu sempre tive aberto a ouvir a opinião de outras pessoas, mesmo eu não considerando que seja correto ou mais ajustável para minha visão de mundo. Aí eu falei, aí tu ficou puto dizendo que eu sou um adolescente por falar que você virou uma pessoa normal. Tipo, tá, você virou uma pessoa normal. Você tá puto comigo por ser uma pessoa normal, mas você tá defendendo a ser uma pessoa normal. E tá tudo bem, tipo, pode ser uma pessoa normal, eu não sou. Não sou. Eu sou uma pessoa que pensa demais desde criança e vivo no mundo lúdico. Por isso eu fiquei achando que eu era e acho que sou autista. Pra mim, tu tá numa instituição que terceiriza o pensamento da massa. Você não consegue pensar por si mesmo. Deixa eu ter... Ah, tá. Beleza. Ai, ai. Peraí. Aí, tipo assim, ele acha que pelo fato de eu ter várias teorias e pensar, talvez pensar demais, e aí eu leio sobre teorias e sobre. Tipo assim, a gente que estuda de verdade as coisas, a gente sabe que a matemática não é exata, ela depende da metafísica, da epistemologia, da ontologia, da axiologia, que é o valor que a gente atribui a essas abstrações ou realidade, né? A instanciação, a lastração
da matemática na realidade caótica, a gente sabe que ela não é suficiente para abarcar todo o conhecimento, no sentido de axiomas são autoevidentes, a gente não sabe o que tem por detrás de um axioma. E eu sei que que eu ia falar sobre teoria. A gente tem várias teorias matemáticas, filosóficas, que depois se provaram realidade. O homem do conhecimento verdadeiro, ele não está buscando necessariamente aquilo exato que supre todas as carências cognitivas de tipo, eu achei o sentido da vida, eu sei o que é isso, eu sei o que é aquilo. A gente não sabe de nada, todo mundo tá perdido tentando achar uma luz no fim do túnel. A gente tá tentando viver a vida e cada um da sua forma. Não tem certo e errado nesse sentido. Tem aquele que mais se alinha com a verdade universal. Deixa eu ver. Aí eu acho que ele acha a mesma coisa que eu acho do meu tio, que eu sou arrogante e me acho gênio e sou cheio de bravata. Não, eu só sou uma pessoa ignorante que eu tô tentando achar mais conhecimento. Aí eu citei uma frase do Nietzsche, né? Friedrich Wilhelm Nietzsche. Aquele que luta contra monstros deve cautelar-se para não tornar-se também um monstro. Aquele que olha demasiadamente pro abismo, o abismo também olha de volta. Ele quer dizer basicamente que se você está lutando contra alguma coisa, seja partidos políticos, religião, algum amigo, você tem que tomar cuidado para você, no fundo, não estar projetando os seus defeitos naquela pessoa e você achar que você está lutando contra algo que na verdade você é. Seria meio hipocrisia, né, da sua parte. Então ele achar que é melhor, que ele paga conta, e esses adolescentes, no caso eu também vivo a minha vida, eu trabalho, eu tento ajudar, eu pago as contas, eu lavo a louça, eu faço um monte de coisa. Todo mundo tá tentando viver isso. E aí, tipo assim, só a sua experiência é válida. Eu, eu já, quando eu tinha 14, 15 anos, eu vendi latinha. Consegui juntar R$ 50, um monte de vezes, 30, sei lá. Depois, eu vendi sorvete com meu irmão em 2021, por aí. A gente, sei lá, trabalha, não sei quanto tempo, mas talvez foi pouco. Aí depois eu trabalhei com meu pai lavando sofá durante um ano. Aí a gente vendeu, tipo, ele vende conserto eletrodoméstico, a gente ia na casa da pessoa, revendia, não, ele revendia, eu ia lá ajudar a entregar geladeira, fogão, máquina de lavar, micro-ondas e tal. Aí eu trabalhei em mercado, quase durante um ano. Depois, agora, eu trabalhei num negócio para Toyota, organizando caixa. Tipo assim, no meu primeiro emprego, todo mundo me adorava. No meu segundo emprego, o pessoal gostava pra caramba de mim, sei lá. E no meu terceiro também, todo mundo gosta muito de mim e eu não entendo, sei lá. E você tem nuance da vida. Eu estudei em 8 escolas diferentes. Eu tive vivência de morar em determinado lugar. Eu já morei com a minha avó, já morei com a minha tia, já morei com a minha mãe, já morei com meu pai, já morei com meu irmão, já morei sozinho. Então imagina o quanto de vivência é isso. Você estudar em 8 escolas diferentes, imagina o quanto de pessoa diferente você conheceu, imagina o quanto de vida, de perspectiva você tem. Você abraçou toda a possibilidade e a realidade de uma forma ou de outra. Tipo assim, uma pessoa dessa nunca parou pra pensar que tem gente que se submete a limpar uma merda, um cocô de um outro cara, a limpar banheiro,
Tipo assim, parece que essas pessoas que se submetem a isso tá num desespero. Porque eu, em sã consciência, não faria isso. Acho que uma pessoa normal não faria isso. Mas nesse sistema de merda que a gente vive, tem milionário que pode extirpar esse problema. Ninguém teria que limpar a privada. Mas eles criam essa porra desse problema pra ter gente varrendo, pra ter gente limpando merda deles, tá ligado? Porque eles não querem se dar o trabalho de fazer isso. Não que eles fazem algo muito útil, tá ligado? Não tem. Ai, caralho, é foda, é foda. E nesse trabalho aí que eu fiz pra Toyota, eu saía 10 horas de casa e voltava 10 horas. Agora eu tô saindo 5h50 de casa e voltando 6 horas pra casa, tá ligado? 5h50 da manhã e volto 6 horas pra casa. Tipo, o que você vive, tá ligado? Você só trabalha. Eu só sou um robozinho, uma máquina que é um neurôniozinho que eles estão usando para fazer uma função que a maioria das pessoas podem aprender para sei lá, me substituir. Tanto faz. Aí eu mandei um áudio puto pra ele falando que você é um idiota, você vive pra pagar conta, esse é seu orgulho. Aí ele falou, eu tenho que buscar significado, sei lá o que, porque ele virou religioso do nada. Tipo assim, uma religião que é parecida com o budismo, né? Esse lance de ser santo, de abdicar dos desejos da carne, de negar a si mesmo. Cara, bicho, como que, tipo, o seu Deus te dá o livre-arbítrio pra você poder... Aí você fala, não, com o livre-arbítrio eu vou negar a mim mesmo. Tá, você pode negar os seus vícios, mas não por algo externo, que é uma religião, tá ligado? Faz isso por você, faz isso porque... pra ser quem você é, não pra performar o que uma religião diz ou não diz. A vida não tem fórmula, então você cria a sua fórmula. A vida não tem significado, pronto, já era. Não tem que ter. Buscar significado é meio, sei lá, sem significado. Quer dizer, a vida, ela tem um significado, a gente só não sabe qual e não precisa saber. Porque dizer, nada tem significado. Tá, então se nada tem significado, sua frase não tem significado e a coerência interna do que você disse não tem significado. Então tem que ter um significado para você poder dizer que nada tem significado. É lógica, tá ligado? Lógica. Aí eu falei pra ele que, tipo assim, tu tá projetando isso, tá projetando em mulher, projetando em emprego, pagar conta, sei lá o quê. Só que, tipo assim, no final da vida você vai estar infeliz do mesmo jeito, tá ligado? Porque não é isso, não é essas coisas externas que importam. Você não vai ser feliz assim. Só que, como é que é? Eu esqueci o que eu ia falar. Você vai ser infeliz do mesmo jeito, procurando isso. Porque a verdade tá interna, não tá externa. A não ser que você se iluda muito com as coisas, com a aparência, aí você se alienou bastante e consegue fazer essas coisas parecerem a verdadeira felicidade. Quando é só aparência de felicidade, não é genuíno. Você só tá performando. Aí eu fiquei puto quando ele falou, você tem sua razão, eu tenho minha razão e não adianta discutir. Então tudo é válido, pronto. Aí se eu digo que, tipo assim, eu sei que o céu não é azul, tá? Supondo que ele é. Porque o céu é o comprimento de onda e quando você vê um objeto fisicamente, quando você vê um objeto, ele é todas as cores menos aquela que ele está lançando, porque bate a luz no objeto, o comprimento de onda tal, bate todas as luzes no objeto, só que só sai aquela que não ficou no objeto contido. Então, refrator. Bateu um monte de coisa, o que sobrou veio para sua visão. E o que sobrou dentro da sua visão foi mandado para o seu cérebro interpretar.
Tá, supondo que o céu é azul, tirando essa parte física. E o que ele não é, porque agora ele tá preto. Você dizer, o céu é vermelho. Aí eu digo, não, o céu é verde. Você tá na sua razão, eu tô na minha razão. Não, aí tudo é válido. Então nada é válido. Se toda verdade é uma verdade, se a minha verdade, eu falo alguma coisa, e a sua verdade contradiz a minha verdade, e ambos estão certos, que realidade é essa? Porque o fato é uma coisa só. A gente não abarca tudo. Quando eu olho para um objeto, um cubo mágico, eu olho para um lado, eu olho para uma face, eu olho para outra face, eu olho para a aresta, eu olho para vértice, mas eu nunca vou poder olhar por todos os ângulos ao mesmo tempo. Isso é o número, isso é a realidade em si, que está dentro dos estados moleculares e tipo, eu não abarco, eu abarco só um fragmento do fragmento do fragmento do fractal. Então existe uma coisa fora de mim e dentro de mim ao mesmo tempo, que é a realidade. E a gente tem que se adequar a ela, não a realidade se adequar ao que a gente quer, senão viraria idealismo. O que eu penso se torna fato. Isso não é, isso não. Eu tenho minhas possibilidades, você tem suas possibilidades, elas podem em algum momento causar uma variação dentro da vida e uma alterar a outra, mas tipo assim, possibilidades limitadas dentro desse plano físico, dentro da matéria. Aí eu dei uma zoada, eu falei assim, eu só tô interpretando alguma coisa sobre a sua vida. Eu não posso. O Juti ficou putinho, porque ele é um homem adulto e ele paga conta. Ah, meu Deus. Tem que aplaudir, porque ele faz o básico, o mínimo. Aí ele falou que ele não tem mais força pra argumentar e tal. Aí eu falei, tá certo, não tem que ter mesmo, mas tipo assim, é uma coisa sua, é interna, é uma decisão, é o que você acha, tá bom? Aí eu concordei com ele ficou puto. Tipo, caralho, tá vendo? É incoerente uma pessoa dessa. É incoerente uma pessoa dessa, porque você concorda com o que ele tá dizendo e ele fica puto. Como assim, cara? Calma. Aí você fala, tá, você é uma pessoa normal. Aí ele fala, você é uma pessoa normal e fica puto com isso. Calma, cara, calma. Aí eu falei que eu não vou mudar a visão dele, ele não vai mudar a minha. É tipo o típico debate entre ateu e cristão. O cristão não vai mudar porque um ateu falou, argumentou, usou lógica. Um ateu não vai mudar porque o cristão usou lógica. As pessoas vivem de vieses psicológicos, cognitivos e tipo assim, o que eu falo pra você não vai te mudar. Você tem um acesso limitado, seus neurônios se conectam de uma forma e o que eu falar não vai afetar a sua capacidade. Tipo assim, imagina que tem o seu cérebro, imagina que você expande ele e tem várias conexões acontecendo, tipo um holograma. Abre uma imagem do seu cérebro se conectando. Você tem acesso a uma parte do que eu tô falando, mas tem uma parte do seu cérebro que rompe a informação. Você enxerga a informação, você vê a informação, mas não enxerga ela totalmente. Você interpreta o que ela é. Então, se eu disse uma frase, tá, aí você interpretou de uma forma, o seu viés psicológico e cognitivo só acessou uma parte. Tem momentos da sua vida que você consegue acessar mais partes, interpretar de maneira mais fidedigna o que as outras pessoas falam, o que acontece no mundo real. Mas tem momentos que você está com um nível baixo de cognição e você não consegue enxergar, mesmo que esteja na sua frente. Isso é normal, isso faz parte do nosso cérebro. A gente não foi feito para enxergar tudo. Se o meu cérebro me informar como está funcionando todo o processo do meu sistema digestivo, eu vou ficar saturado de tanta informação que está acontecendo dentro de mim. Isso não é bom para a sobrevivência.
Imagina que eu engordo o meu cérebro de tanta informação. O que vai acontecer? Eu não vou conseguir usar os meus outros membros para me locomover. Um cérebro, por cérebro, ele é inútil, ele só serve para absorver informações. O corpo executa o que o cérebro pensa. Assim como o cérebro precisa do bombeamento do sangue para funcionar, senão ele não funciona bem, sem o oxigênio, sem dos pulmões. Entende? É um todo, não é as partes. Você entender uma parte da vida, não é entender ela totalmente. Só que o meu ponto é, quando ele falou, eu não tenho forças para argumentar e tal, que... Peraí. Aí eu concordei com ele e disse, tá bom, tá certo, não tem que ter força não. Você não vai mudar minha visão, eu não vou mudar a sua. Normal, tá bom. Eu tô aceitando a realidade. Aí, a conclusão que se segue disso então não adianta nada, não adianta eu tentar te convencer. Só que, aí você pega esses pontos. Você tem sua razão, eu tenho minha razão. Então não adianta dialogar. Você não vai mudar, eu não vou mudar. Então não adianta nada. Aí você tá entrando no mesmo argumento de adolescente. É tipo assim, eu não pedi pra nascer, eu não quero viver, sei lá o que. Tá entendendo que tem... Parece, é igual esse mesmo argumento? Não adianta fazer nada porque você não vai mudar a sua visão. Eu tenho minha razão, você tem sua razão. Você entra no mesmo argumento adolescente de tipo, pra que viver? Tudo é vazio, sem significado, inerente. Tá bom, e daí que segue a vida, é isso, segue o baile, normal. Não precisa ter significado pra você viver. Você nasceu, surgiu, já era. Agora arque com a merda que outras pessoas fizeram. Ele acha que tudo na vida dele é o que? Um grande feito? Eu venci isso, eu venci aquilo, tá bom. Eu vou aplaudir com o pé. Porque você se tornou um ser humano decente, um ser humano normal. Ele criou um espantalho com eu falar que ele se tornou acomodado. Ele, eu venci, eu passei abstinência, sei lá o que. Tipo assim, eu não tô falando que você é acomodado por isso. Ele pegou um espantalho, distorceu meu argumento e ficou batendo num outro argumento que nem existe, tá ligado? Tipo, eu não falei isso. De onde que você tirou isso? Aí, você pega. Eu esqueci. Eu tô falando que ele tá acomodado porque ele decidiu viver uma vida normal. Tipo assim, isso é ser acomodado, na minha visão. Pode ser que tá errada, pode ser que minha opinião seja uma merda. Tudo bem, é minha opinião, pelo menos. É uma coisa que eu acho, não é uma coisa que outras pessoas acham. É uma visão original dentro do possível. Você viveu uma vidinha, uma mulher, eu vou pra igreja, eu trabalho, eu sei lá, eu faço o quê? Tá bom, é uma vida normal, tá bom, você quer o quê? Aplauso por ser um ser humano? E tipo, eu gosto disso, eu gosto dessas discussões, por isso a pessoa nunca percebe que ela tá caindo no mesmo barco que eu. Se eu te critico por, tipo assim, você tá acomodado, aí você fala, acomodado é não viver uma vida normal, não é ser um eterno adolescente. Aí você tá me criticando. Só que você tá caindo no mesmo barco que eu, você não tá percebendo. Tipo assim, você tá tentando usar alguma coisa pra me atacar. Eu tive uma opinião sobre você, você teve uma opinião sobre mim. Só que é o seguinte, eu tô falando que você é acomodado por isso, isso, isso. Aí você fala como você é superior, como as suas vivências são boas, como você viveu muita coisa. Eu também vivi muita coisa, todo mundo viveu muita coisa e ninguém precisa ficar falando. Eu esqueci o ponto. Eu disse que a crítica dele tem um pouquinho de mim e eu acho que ele não vai conseguir entender, e eu sei que isso eu sou arrogante, ou seja, eu tô tendo autoconsciência de que, eu sou muito elevado, minhas compreensões são muito, sei lá o que. Eu sei que sou assim e tudo bem, foda-se, pode soar, não sei, tá bom. Eu falei, mas você é muito burro, é foda falar com você.
Eu lembro do podcast que a gente fez chamado Processo Criativo, eu acho. Que eu falei, não sei. Eu acho que foi esse. Eu perguntei, que religião você acha legal? Aí ele, não sei. Aí eu falei, budismo. Aí ele, não, esses caras têm muita paz, é muito chato. Aí ele falou, espiritismo, que tem o bem e o mal. Aí agora ele tá seguindo coisas que é tipo os santos católicos que fazem a mesma coisa, tipo no budismo, tá ligado? Tá entendendo? Eu sei que talvez foi uma piada, mas eu não entendo muito de piada, sei lá. Implicitamente ele tá me criticando por teorizar demais. Só que os santos também teorizaram demais. Também, tipo, se abdicar da vida prática e viver uma vida intelectual. Então as pessoas, eles estão vivendo teoria, tá ligado? Você não tá nem entendendo o que você tá seguindo. Tá vendo? Pelo amor de Deus, cara. O bagulho do Buda lá, que é o alargador, que os príncipes, os reis usavam naquela época lá, foi antes de Cristo. E tipo, se você vê, ele tem uma postura, ele tem tal coisa, tem um cabelo, tem a orelha, tem um estilo. Ele tem uma força motriz que deseja algo que tá nele, independente de não desejar também é um desejo, você entende isso? Se eu desejo parar de fumar cigarro, é um desejo sendo combatido por outro desejo. Só se é livre aquele que não faz tudo o que quer a hora que quer. Porque aquele que faz tudo o que quer a hora que quer é escravo dos desejos. Mas se eu não faço tudo o que eu quero na hora que eu quero, eu também sou escravo da disciplina, que é o ato de não desejar o desejo. Tá entendendo? Quando o Buda morreu, aí ele parou de desejar. Tipo, ele se alinhava bastante, ele conseguia acessar a maior parte, 90% dos desejos, vamos supor assim. Mas ainda sobrava um pouco. Ele não conseguiu se abdicar 100%. Os santos não conseguiu porque eles desejavam a Deus. O que aconteceu é que eu interpretei algo e o ego dele ficou bravinho. Ele... é tipo, piada é uma cócega no seu cérebro. E quando alguém fala mal de você, isso é um ataque. Um ataque é metafórico, mas é literal ao mesmo tempo. Para o seu cérebro, ele interpreta como se ele estivesse sendo atacado. E tipo, eu passei por depressão a minha vida inteira, desde que eu tinha 8 anos, sei lá. E eu não fico me vangloriando pelos meus traumas, pelas minhas dores. Eu sei que eles são parte de mim, mas não é o todo. Pra mim, a vida real, eu falei assim, vive a vida sem ter que depender de uma cartilha ideológica, sem ter que depender de uma ideologia política, sem ter que depender de uma vida amorosa. Você tá pegando a sua decisão, que é o que você tem de posse. Você pode decidir as coisas externas, mas você tá botando na mão de outras pessoas, tá deixando à mercê. A minha felicidade ou infelicidade depende da minha mulher, ou a minha felicidade ou infelicidade depende das escolhas do meu político de estimação. A minha felicidade ou infelicidade depende de um pastor vir ou não na missa de sábado, sei lá. Tá vendo que você tá deixando à mercê do exterior o que tá na sua posse? Aí ele fica se alienando. Ele fala, eu gosto de viver, eu gosto de sei lá o que, eu gosto de arte. Isso toda uma performance pra mim. Eu acho que as pessoas são NPCs, são zumbi filosóficos. Elas não sentem conscientemente as coisas. Ela ri quando é propício psicologicamente pra rir. Não é genuíno. As pessoas não são genuínas. Elas só riem estrategicamente pra fazer parte de um grupinho ou de não ou de sei lá o que. Isso é muito chato porque é fatos contingenciais. Só que a verdade íntima das coisas não é contingente, é necessário. Eu falei que quando eu me desvicio de um vício, eu não fico me vangloriando, eu não fico falando, tá vendo? Olha o que eu fiz, olha como eu saí disso, olha como eu sou forte. Não fico falando, eu só vivo a minha vida, entendeu?
Isso é coisa de adolescente, ficar, ai, é o que eu fiz, olha isso, eu venci aquilo. Eu parei de me medicar, eu parei de fumar cigarro, eu parei de beber, eu parei de fumar maconha, companheiro. E eu não fico falando, eu não fico me vangloriando em todo lugar, falando, nossa, como eu sou forte. No caso, é a pose dele de arrogância, porque ele tá falando das vivências dele. Ele falou pra mim, uma vez eu vendi pó a R$ 200 pro chefe da polícia, numa rave. E tipo, tá, isso é viver? Isso é uma parte da vida, pode ser, é tipo uma parte minúscula. Você pode dizer, condensou bastante coisa. Cara, isso é só interações humanas normais. Você entende que interações humanas são contingentes? Você poderia se deslocar 1000 anos no passado ou 1000 anos no futuro. Você ainda teria pessoas ao redor, mas o que não mudaria seria você, que é o denominador comum disso tudo. A sua felicidade e infelicidade depende de você, não das pessoas. Porque você poderia arrumar uma mulher há 1000 anos atrás, 1000 anos no futuro, você poderia fazer um bom negócio ou um mau negócio. Isso depende de coisas que podem ou não podem ser. Não depende exclusivamente de você. Às vezes a sua decisão tá mais à mercê das outras pessoas, você vai se guiando assim, vida leva eu. E sei lá, tá ligado? É muito complexo. Eu não sei se a vida é simples, não. É tipo uma fórmula pronta. Aí ele vem com essa arrogância, eu acho que você não sabe viver. Eu acho que, tipo assim, você tá na minha pele, você sabe o que eu vivi, sabe o que eu passei? Não. Você dizer que eu sou tudo ou que eu sou nada, não muda quem eu sou. Você afirmar uma coisa ou afirmar outra coisa sobre mim não muda quem eu sou. Ai, ai. E ele acha que eu não sei. Porque ele pressupõe, ele usa um estereótipo na lente da realidade, como ele enxerga as coisas sobre mim. Só que, cara, eu tô comigo o dia todo e eu não conheço tudo que eu posso. Tem potencialidades ocultas dentro de mim. Eu não sei de tudo que eu sei, tudo que eu sou capaz, sei lá. Eu ainda tô explorando. Tem cara com 60 anos que ainda não conhece a si mesmo, que é a coisa mais difícil, você é um alvo em movimento. Aí ele fala, menino que toma vitamina de banana, alguma coisa assim, querendo supor que eu sou uma pessoa, tipo um menino de condomínio que nunca viveu, sei lá o quê. Tipo, sabe como é pequena essa visão? Tipo, uma hierarquia. Eu vivi mais, você viveu menos, tal pessoa viveu mais, tal pessoa. Cara, você não tem todas as perspectivas ao seu bel prazer. Você não sabe, você não consegue comparar, não tem metrificação para isso. Se você conseguisse perceber no panorama das coisas que os nossos defeitos se somam com as qualidades de outra pessoa. A pessoa é muito inteligente naquilo, mas burra em outra coisa, e a outra pessoa que está com ela é muito inteligente naquilo que é deficitário nela e burro naquilo que a outra pessoa sabe. Uma pessoa pode ser um ótimo matemático, mas ser ruim em humanas, e outra pessoa pode vir para somar com essa pessoa, entendeu? Eu namorei com 8 anos porque eu saía de casa, eu falei. Eu namorei na escola, depois, primeiro Giovana, Thaís, Beatriz, Mariana e depois a Mari, que foi um web namoro. Então eu vivi, tá ligado? Sei lá, eu beijava minha prima com 7 anos. Aí eu mandei um vídeo do Quadrinhos na Sarjeta e, tipo, ele cita vários teóricos, vários filósofos que teorizam sobre a realidade. E você fala, isso não é vida. Mas, peraí, tem milhões e milhões de pessoas que se formam em faculdades sobre teorias de humanas e de exatas. E um cara pode fazer um vídeo citando a rodo de filósofos e sociólogos que isso é um trabalho, ele é considerado um trabalho. Um professor, ele trabalha, ele usa a teoria, mas ele está praticando a teoria na vida e está ganhando dinheiro por isso. A sua lógica é,
você tem que viver e sair do quarto. Tá, se eu estudo dentro do meu quarto e consigo dar aula depois, eu continuo vivendo a vida, é só uma outra forma de enxergar o todo. Parece que ele vive numa lógica macacal, só vê A e B, só vê preto e branco. Mas tem muitas nuances, tem um alfabeto inteiro. Sabe quem vive na teoria? Quem pega e acha que a sua felicidade depende do quanto você tem na sua conta, do quanto de pertences e valor e coisas materiais você tem de pertence. Isso, tipo assim, eu tenho um tio meu que ele é bom, ele é bom de grana, ele tem muita grana, só que ele é infeliz, ele tem depressão. Tipo assim, você percebe o que não trouxe felicidade, não supre o vazio existencial? Ai, 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 ai. Abstração é um dinheiro. Dinheiro é um valor que era um papel e agora é só um monte de númerozinho na sua conta bancária. E você acha que isso é viver a realidade? Alguém transfere um valor imaginário da conta dele para a sua, aí você acha que isso é realidade. É a realidade mesmo. A sociedade primitiva, antes do contrato social, não tinha isso. Ai, 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 ai. Aí ele diz, eu não tenho... quem disse que eu tenho paz? A vida cristã é exatamente o oposto. Você fica se martirizando por uma culpa que não é sua, que você herdou. É tipo, uma outra pessoa fez uma merda e você herdou o genes dessa pessoa e você herda automaticamente a culpa. É tipo assim, eu criei uma dívida enorme no banco, aí meu filho herda a conta. Sendo que eu fiz a merda, não faz sentido nenhum. Você vive se martirizando. Se ajoelhe, peça perdão. Eu não tenho culpa. Eu tenho muita culpa, na verdade. Aí ele falou que eu fico na birra de adolescente, tá? O cara manda 100 áudios depois. Eu fico do lado do Thiago Carvalho, Baralho, que ele falou. Ele sempre teve certo, agora vai ser pai, enquanto a esposa do Petri é uma putinha, porque o Petri não sabe o que é ser homem, entendeu? O Thiago sabe o que é ser, tipo, é uma abstração, cara. Sabe o que é ser homem na idade medieval? Sabe o que é ser homem numa guerra? É você guerrear. Sabe o que é ser homem na idade medieval? É você seguir os valores cristãos. Sabe o que é ser um homem no Oriente Médio? É você servir o faraó. Sabe o que é ser um homem no Oriente, na China, no Japão? É você criar robô, máquina, você seguir o taoísmo. Cada cultura tem o seu trejeito do que é ser homem, a sua perspectiva. Em uma época vai mudar, em outra época vai mudar. Hoje em dia a gente sabe que isso é performance, sabe que é cênico. Nem o Petri, nem o Thiago sabe o que é ser homem. Ter filho não é ser homem. Tem cara que tem filho e virou viado. Tipo, tá, o que isso implica, tá ligado? O que isso implica? Ai, ai, caralho. O Petri... tipo assim, o que é ser homem? Seja alguma abstração. É tipo, não fere a minha dignidade. O que é dignidade? Cadê sua dignidade? Como que apalpa? Como que é ser homem? Como que apalpa? Onde que tá isso? Tá ligado? Você me xinga de alguma coisa, eu falo, tá, foda-se. Como que a gente segue daí? Você vive a sua vida e eu vivo a minha. Já era. Aí ele falou, sua opinião é uma merda. Eu falei, pode ser, mas é minha. Aí ele falou, tu quer muito dar e não tá sabendo pedir. Aí eu me pergunto, né? E se eu quiser? E se eu quisesse mesmo? Tá, qual que é o problema? Tipo, eu não quero, mas e se eu quisesse? Qual que é o problema? Aí ele falou que eu fico do lado que ele fica do lado do Thiago Carvalho. Aí eu falo, o cara não sabe muito de psicologia, mas se sente o mais foda do mundo. Aí eu falo, o cara falando de um relacionamento que ele... Ah, tá, ele falando, enquanto a esposa do Petri é uma putinha. Aí eu falei, kkk. O cara falando de um relacionamento que ele tem apenas um recorte, como um adolescente faria. Ele pega pré-julgamento
e assume que o todo é assim. É falácia mereológica. Você pega a parte e presume que o todo também funciona assim. Aí ele escreveu: o Thiago sabe o que é ser homem. Aí eu falei: isso foi a coisa mais patética que eu li. Não existe essa de ser homem. Mas nada vai entrar na sua cabeça necrosada de tanta maconha e bala que você usou. Para você ser adolescente é reconhecer. Para você ser adolescente é reconhecer a realidade e não ficar acomodado igual você. Mano, nem falar mais nada. Que perca de tempo tentando evoluir um personagem coadjuvante. Você é um acomodado porque tá abraçando conceitos prontos e se achando um gênio por fazer o básico. Pena de você. Mas é isso, continue sendo assim. Ele leu ele falou o áudio mais adolescente que eu já vi. Aí eu falei: tu não percebeu que eu tava exatamente te criticando por ser adolescente? Caralho, cara. Aí eu falei que ele não sabe nada, que o cara... Aí ele falou: tu que sabe, né, de psicologia? Eu falei: sim mesmo, eu estudo há mais tempo que ele. Que fez um curso de 1 ano do discípulo do Olavo de Carvalho, eu acho que é Ítalo Marcilli. Tipo, o cara deu aula do quê? De psicanálise? O cara eu nem sei se ele fez um curso de fato de psicologia, se formou. Nem dá pra saber o fundamento desses caras. Psicanálise é pseudociência, o pessoal nem considera tão válido. Aí ele falou: porra, tu que sabe filosofia? Lógico, eu tô estudando há 5 anos, como que eu não vou saber o negócio, tá ligado? Quando você dedica muito tempo para uma coisa, você vai saber dessa coisa. Quando você estuda o dia todo, igual eu faço há 5 anos seguidos, você sabe de alguma coisa, não é possível. Aí eu falei: tá, mas quem é você para decidir o que eu sei e o que eu não sei? Quanto tempo você estudou e quanto tempo você acha que eu tô estudando sobre o assunto? Aí ele falou: ter filhos e filhas. Ele apagou a mensagem em cima: Jacó fez. Aí eu falei: pau no cu do Jacó, caralho. Aí eu falei: tenha 50 filhos e deixe eles herdarem a miséria do mundo. Pronto, tá tudo bem. Você pode ser cristão, feliz, ter uma esposa, filhos e o que quiser. Não posso te impedir e nunca foi o meu intuito. Mas ninguém é obrigado a ter esposa, filhos e ser cristão. Eu não sinto atração nem por mulher, nem por homem. E não fico falando para pessoas pararem de ter filhos, né? Porque é impossível, é o instinto natural e comum das pessoas. Nasci errado e pronto. Eu nunca botaria um filho no mundo, tenho meus motivos. Aí eu falei: eu peço encarecidamente desculpas a você se eu te ofendi ou seu modo de vida. Todo mundo tá na merda, tá todo mundo perdido, tentando achar significado nessa vida, tendo experiências e vivências diversificadas. Eu nunca devia ter te julgado a sua forma de viver, mesmo sendo um direito que eu poder me expressar da forma que eu quiser. Eu fiz isso escalonar, mas também tu também insistiu na tecla de que é um homem vivido e que eu não, e por isso você é arrogante da mesma forma que tu me enxerga em caixinhas estereotipadas de me achar um gênio. Você é apenas um moleque como eu e a maioria dos adultos, não sabem lidar com as emoções. Encerrando a conversa aqui. Já era.